Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E o nosso programa, para quem não acessa o canal 19 da NET, pode ser assistido também pelo Facebook, Palavra Espírita, ou no YouTube, Programa Palavra Espírita. E hoje está aqui comigo, ou melhor dizendo, está novamente no programa Palavra Espírita, a Eliane Correia. A Eliane, ela é fisioterapeuta e é trabalhadora do Lar de Joaquina. E o nosso assunto hoje com a Eliane é mais espiritualidade e menos ansiedade. Eliane, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre esse assunto muito importante. E já de imediato, se tu quiseres, desculpa, fica à vontade para dizer algumas palavras, se tu quiseres dizer. Boa tarde, eu agradeço o convite de novamente estar aqui e poder divulgar um pouco do conhecimento e do trabalho que eu venho realizando lá no Lar de Joaquina também. Muito bem. Eliane, já que a gente até de comum acordo, muito mais acordo de ti do que de mim, por que tu escolheu esse tema para falar a respeito de mais espiritualidade e menos ansiedade? Bem, Jader, esse tema a ansiedade nos dias atuais tem tido uma altíssima incidência no nosso meio, né? E que causa muito sofrimento também. Então, desculpa, só fazer, nosso meio espírita ou meio de forma geral? Não, de forma geral, né? Certo. No meio espírita também nós já temos percebido um grande número de pessoas que procuram um atendimento fraterno com sintomas de ansiedade, com síndrome do pânico e buscam esse apoio, né, esse auxílio no sentido de minimizar os sintomas da ansiedade, de ter um bem-estar melhor. Além disso, eu acho que o espiritismo é uma filosofia muito consoladora e que pode realmente ajudar na melhora desses sintomas, principalmente pelos seus argumentos em relação à imortalidade da alma, à visão de vida futura e também do propósito reencarnatório. E especificamente no meu caso, eu tenho tido uma experiência muito positiva lá na escola Joaquina Carvalho, que é mantida pela SEC lá de Joaquina, onde eu estou trabalhando com crianças de 6 a 10 anos, do primeiro ao terceiro ano, e com o tema espiritualidade na escola. Aí nesse trabalho eu tenho desenvolvido prática de meditação com eles. E esse é um recurso muito importante que ajuda bastante no alívio, né, dos sintomas da ansiedade, tanto para crianças como para adultos. Agora tu falaste em crianças, as crianças também são afetadas pela ansiedade, e eu já emendo uma outra pergunta, ansiedade e aquela criança superativa é a mesma coisa ou não? Olha, eu não sou psicóloga para entrar em detalhes nesses assuntos assim mais específicos da área, mas existe a hiperatividade, né, déficit de atenção, mas a ansiedade também afeta as crianças pelos mesmos motivos que a gente vai ver na sequência que afetam os adultos também, né?
grande quantidade de tarefas, às vezes um influxo de informação muito grande, muitas demandas, e aí a criança também, pela atribulação da vida dos pais, da vida em família, ela é afetada por essa ansiedade. Então, o excesso da informação do mundo atual faz com que, digamos, muito cedo o ser humano já se torne uma pessoa ansiosa, já impressionantemente, já desde criança. Sim, é verdade. E isso aí tu te depara muito lá no Lar de Joaquim, né? Sim, são cada turma com cerca de 20, 25 crianças, mas no momento que eu iniciei esse trabalho de meditação, foi incrível como facilitou o meu domínio da classe, né, das crianças. Eu sempre inicio a aula com a meditação. E na espiritualidade na escola a gente aborda o sentido da existência, o sentido da vida, valores universais, né? Então uma espiritualidade de uma forma ampla. Mas a meditação eu inicio inicialmente ela é guiada, né? Para que a criança consiga se aquietar, assuma uma postura confortável, imóvel, né? Com os olhinhos fechados, procurando manter a concentração apenas na respiração. Então eu costumo dizer que nesse momento a gente está construindo a paz, construindo um cantinho de paz. E eles começam a perceber e desfrutar do silêncio, tão raro dentro dos lares e na própria escola. Eles começam a perceber o quanto é gostoso estar em silêncio e construir esse ambiente de paz através da meditação. Aí eles ficam em alguns momentos em silêncio e depois eu aproveito esse momento de serenidade para que a gente consiga realizar uma prece e se conectar cada um com o seu anjo da guarda, e tudo isso traz assim uma tranquilidade, um bem-estar, tanto que muitos já adquiriram esse hábito e em casa praticam também. Acredito que estão até estimulando seus pais a praticarem a meditação. Que coisa maravilhosa é isso. Eu estou bem realizada com esse trabalho. E tu percebe, Eliane, que isso aí faz com que a tua aula, a partir daquele momento, seja uma aula com mais tranquilidade, que as crianças menos inquietas, isso aí sem dúvida. Dá para perceber nitidamente isso? Sem dúvida, sem a meditação é bem difícil, fazer algum trabalho com eles. Tu sabe, o telespectador não tem nada a ver com isso, que hoje eu fui na minha fisioterapeuta, que por sinal foi tua aluna, a Najara Gomes. Sim, sim. E ela estava me falando sobre, não vou dizer sobre os milagres da meditação, mas que a meditação é uma coisa simplesmente maravilhosa, né, para acalmar. E eu disse para ela, mas se eu fizer meditação eu durmo. Não, tu dorme no primeiro dia, depois tu vai exercitando. E as crianças, no início, como é que era? Pô, esse eu achei um tema muito bacana, por isso que vou te explorar um pouquinho aqui. Sim. No início elas relutaram contra isso, ou chegaram a dormir, como se eu fizer uma meditação, eu vou dormir. Como é que foi? Pois é, a meditação justamente ela é realizada em uma posição sentada para evitar que o sono, né, possa, sim. Que haja um relaxamento completo e a pessoa acaba caindo no sono mesmo, né? Então, na posição sentada é mais difícil. Claro que alguns às vezes debruçam a cabecinha na mesa, mas e alguns são um pouco mais resistentes, né? Eles são tão inquietos que parece que eles estão num castigo. E eu explico, não, isso não é um castigo. Vocês estão aqui para aprender a se acalmar, a se sentir mais com o corpo mais leve, o coraçãozinho mais tranquilo. Então eles começam a entender o porquê da meditação, que não se trata de um castigo, e à medida que eles se rendem, eles desfrutam disso. Eliane, eu fiz, antes de conversar contigo, logicamente, que eu não sou bobo, né? Eu fiz um script aqui para eu bater um papo contigo sobre esse assunto, né? Existem vários tipos de transtorno de ansiedade? Sim. A ansiedade, Jader, ela é um sentimento desagradável, de medo e apreensão, que se caracteriza por tensão, por desconforto, proveniente de uma antecipação de perigo e de algo desconhecido. Então a pessoa tem um medo de algo que ela nem sabe o que é, de onde provém esse medo, e se sente insegura e confusa. Então isso mais ou menos define ansiedade, é uma preocupação excessiva com o futuro, né?
Ansiedade é excesso de futuro. A pessoa está lá na frente, ela não vive bem o presente. E aí, os principais tipos de ansiedade é o transtorno da ansiedade generalizada, sim, a síndrome do pânico, que é quando há uma exacerbação, né, com muitos sintomas físicos. Também existe o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo e algumas fobias. Tudo isso são a classificação dentro da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Agora, a pessoa espiritualizar-se minimiza um pouco esses efeitos da ansiedade? Se a gente pensar no que causa a ansiedade, sim, porque o que causa a ansiedade, né? Houve assim um grande avanço da ciência e da tecnologia, e esse avanço da ciência e tecnologia, ele, pela nossa imaturidade espiritual, fez com que eclodisse mais egoísmo, mais orgulho, mais interesse nos valores materiais. E aí, então, o nosso estilo, isso teve um grande impacto no estilo de vida, que atualmente é um estilo atribulado, altamente competitivo, que induz ao fascínio pela autoimagem, também o consumo desmedido, o influxo galopante de informações e de obrigações. Então, grandes demandas, muita demanda, e isso levou a pessoa a ter esses sintomas da ansiedade, desenvolver, em algumas situações, o transtorno. Mas a espiritualidade vai na contramão disso, né? Porque a espiritualidade, ela justamente busca conexão com o sagrado, conexão consigo mesmo e conexão com os outros. Então, desenvolve o altruísmo, desenvolve a fé, desenvolve a compaixão. Por isso, pode auxiliar muito nesse sentido. Ainda, a espiritualidade é um sentido existencial mais elevado, né, que busca esse aprimoramento da alma, a educação da alma, o aprendizado do amor, e com isso sai fora desse emaranhado aí das informações, das tarefas, e a pessoa consegue transcender e se sentir mais amparada pela espiritualidade. Olha, eu estou assim, realmente, eu desconhecia, para começar, isso na escola lá de Joaquina, né? Sim. E achei, olha, uma atitude maravilhosa que vocês estão tendo com essas crianças de vocês lá. E, inclusive, no sábado que passou, eu estava conversando com uma mãe de um colégio, como é que eu vou dizer, daqueles colégios em que o aluno não é aluno, um aluno para com o outro é competidor tutor entre si, sim, certo? Sim. E ela está me contando coisas assim do arco da velha, da quantidade enorme de informação que a criança recebe, a quantidade de tema que traz para casa, para fazer em casa. Olha, eu fiquei assim, ao contrário, que eu fiquei maravilhado com isso que tu disse, eu fiquei apavorado com isso que a mãe me falou. Mas, Eliane, vamos deixar o restante do nosso assunto para o segundo bloco, certo? Sim, claro. E estamos encerrando esse primeiro bloco agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, da onde que a Eliane vem de lá, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. O nosso intervalo é apenas 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Festa Bistrô. E eu estou batendo um papo hoje com a Eliane Correia, que vem lá do Lar de Joaquina, professora, na verdade, profissionalmente é fisioterapeuta, sim, mas é professora da escolinha lá do Lar de Joaquina. E nós estamos falando sobre mais espiritualidade e menos ansiedade. E a Eliane, para quem está chegando agora, falou coisas assim simplesmente maravilhosas, um novo conceito que está sendo implementado lá na escola do Lar de Joaquina. Agora, Eliane, dentro desse tema ansiedade, é possível se dizer que alguma parte, digamos assim, da ansiedade de um ser humano pode ser proveniente herança, digamos assim, de vidas passadas? Sim, Jader, porque muitas fobias, por exemplo, medos excessivos, às vezes não se explicam porque não houve nenhum fato traumático, sim, na vida atual. E aí pode ser que isso venha de alguma vida pretérita. Inclusive existe a terapia regressiva de memória, né? O Dr. Júlio Pérez faz um trabalho muito sério com terapia regressiva de vidas passadas, ou terapia de regressão de memória, em que ele faz uma busca, né, no passado da pessoa para encontrar onde houve o problema e a partir dali fazer um trabalho para que a pessoa se liberte desse trauma, que pode ter sido até na vida atual, na infância ou na vida intrauterina ou numa vida passada. E como é que eu vou dizer assim, obsessão espiritual também pode ser uma causa da ansiedade? Pode ser uma consequência, eu diria, porque o que a ansiedade ela causa, ela tem como sintoma a hiperestesia, que é uma exacerbação da sensibilidade. Então a pessoa tem mais instabilidade e mais irritação diante de pequenas contrariedades. E aí nessa situação ela também se amplia a capacidade mediúnica e ela acaba se conectando, né, criando uma sintonia vibracional negativa, e pela conexão mediúnica ela se entra em sintonia com espíritos inferiores. E aí sim. Vários problemas psicológicos eles têm essa característica de ter maior vulnerabilidade a essas perturbações espirituais inferiores, e se não bem conduzidas pode resultar em quadros obsessivos crônicos até, com muita oscilação de comportamento, da alegria eufórica para o desânimo, agressividade. E essa que existe hoje, né? Todos nós sabemos, essa multiplicidade, essa quantidade, melhor dizendo, de informação aliada à tecnologia que faz com que isso aconteça, pode também causar ansiedade na pessoa? Sem dúvida, e isso se deve, até o Dr. Augusto Cury usa o termo síndrome do pensamento acelerado. Sim. E essa síndrome, ela ocorre porque o córtex cerebral fica saturado por esse excesso de informações, produzindo uma mente hiperpensante, eu chamo de mente tagarela, agitada, com um baixo nível de tolerância, impaciente e também com baixa criatividade, né? Há um esgotamento mental em função do excesso de informações. Eliane, eu anotei uma pergunta aqui, que eu vou ler para ti porque eu não vou saber traduzir. No Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos também, temos alguns capítulos que tratam das aflições da fé raciocinada, ou melhor dizendo, das aflições,
da fé raciocinada, vírgula, vida futura, etc. Agora vem a pergunta. Como esses conhecimentos podem auxiliar no enfrentamento desse transtorno? Então, o André Trigueiro fala muito sobre a ditadura da eterna alegria, a ditadura da eterna juventude, que são armadilhas espirituais. Então as pessoas, principalmente nas redes sociais, postam fotos sempre desfrutando da vida de forma muito prazerosa e parece e dá aquela impressão que todo mundo é feliz e só quem está olhando aquilo não é feliz. E aí o Espiritismo vem nos dizer que a felicidade nunca é completa na Terra, é impossível a felicidade completa na Terra, né? Aqui a nossa felicidade é relativa e tem 3 fatores que podem contribuir para sermos felizes aqui. Do ponto de vista material, a posse do necessário; do ponto de vista moral, a paz na consciência e a fé no futuro. Então, nós sabendo desses conceitos do Espiritismo, nós não vamos ficar ansiosos na busca de poder, de riqueza, de beleza e juventude, porque não é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade, né? Além disso, o Espiritismo ele é muito consolador, ele nos ensina a resignação, porque explica que as nossas aflições, a causa das nossas aflições e a finalidade delas como função educativa e não punitiva. Também o Espiritismo nos incentiva o autoconhecimento, e o autoconhecimento nos ajuda a detectar que tipo de teor mental, que tipo de pensamento nós estamos cultivando, e esses pensamentos é que vão determinar muitas vezes o transtorno de ansiedade, porque são pensamentos negativos. E além disso, o próprio Jesus, né, trouxe ensinamentos do amor ao próximo e de humildade que vem reforçar o verdadeiro sentido da nossa existência. Uma pessoa que é detectada com, digamos assim, não sei como é que eu vou, excesso de ansiedade, certo? Algumas pessoas dizem, inclusive, o fulano é bipolar, né? Vai da tristeza à euforia e da euforia à tristeza com muita facilidade. E eu me lembro que no início do nosso papo aqui, falaste sobre que as casas espíritas têm um atendimento fraterno. Isso aí no atendimento fraterno, de que forma, digamos assim, aquela pessoa que está lá, da parte da casa espírita, o atendimento fraterno, de que forma que ela pode ajudar aquela pessoa que chega desesperada lá? Desculpa te fazer uma pergunta, tu atende no atendimento fraterno? Sim. De que forma que vocês encaram isso? De que forma que vocês dão conselho para essas pessoas, inclusive para aquelas pessoas, o senhor e a senhora que está nos assistindo, possam, de repente, achar que, puxa, eu vou numa casa espírita para ver se eles não minimizam esse meu problema, essa ansiedade que eu tenho hoje. De que forma, Eliane? Como eu já comentei, né? O Espiritismo ele é muito consolador nesse sentido, né? E ele vai na contramão dos agentes ansiogênicos. Então o Espiritismo vai nos mostrar o sentido da vida, a imortalidade da alma, que todas as nossas imperfeições nós podemos aos poucos trabalhar e as nossas faltas nós podemos reparar. Então ele nos dá essa oportunidade de evolução, de crescimento e de mudança. O Espiritismo, a gente fala sempre naquela frase, né, de Jesus, vigiai e orai. Então a gente vigiar mais os pensamentos, não deixar nossa mente tagarela solta, à deriva, né? E sim ter consciência dos nossos pensamentos e ser um agente ativo para modificá-los, principalmente pelo sentimento de gratidão, né? Gratidão pela vida, pela oportunidade de aprendizado e também pelo livre-arbítrio, porque nós podemos fazer as escolhas para a nossa vida. Então, o nosso destino somos nós mesmos que traçamos e não há o que temer, porque o que eu vivo hoje vai ser a consequência do meu futuro. Sim. Então, se eu me dedicar hoje, não há o que temer do futuro.
né? Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, também pela nossa infelicidade. Né? Exatamente. Isso é uma coisa que muitas pessoas acreditam que o culpado de tudo que é ruim que me acontece são as outras pessoas. Claro que isso. Não. Nós somos autores, né, do nosso livro da vida, e a gente tem que procurar escrever com a gratidão. Também a humildade, Jader, é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem a prepotência de querer controlar os acontecimentos. Essa é uma característica. Exatamente. E é um controle desproporcional, às vezes, não só dos acontecimentos, como da vida das outras pessoas. E aí, a partir disso, quando ela utiliza ou desenvolve a humildade, ela se dá conta que ela não tem essa capacidade, né? E que existe um poder superior que nos comanda e que nós não estamos à deriva, e que se a gente observar vários fatos da nossa vida, nós vamos ver que esse poder esteve lá nos orientando e nos protegendo sempre, né? Eliane, a ciência já detectou algum indício de que a espiritualidade que eu quero dizer, a espiritualização de uma pessoa, certo? Se tornar um ser mais compreensivo, pode ajudar no combate à ansiedade, por exemplo? Tem alguns artigos já sobre espiritualidade e ansiedade, né, Jader, que eu até fiz uma rápida revisão. Um deles foi com crianças com câncer, 40 crianças com câncer, todos eles publicados em revistas internacionais. E essas crianças tiveram um grande alívio da ansiedade através do cuidado espiritual. Um outro estudo foi com 152 pessoas em fase terminal. Também tiveram uma boa melhora de bem-estar por redução dos sintomas de ansiedade com o cuidado espiritual. Num estudo brasileiro foi feito prece intercessória para mulheres em tratamento de radioterapia para câncer de mama, também redução dos sintomas de ansiedade. E um outro estudo também internacional foi com pais de crianças, de bebês recém-nascidos internados em unidade neonatal. Então imagina a ansiedade desses pais. E aí foi feito todo um trabalho de religiosidade, espiritualidade, e também observar um bom alívio dos sintomas de ansiedade nesses pais. Que coisa maravilhosa. Eliane, nós temos 1 minuto somente, mas nesse 1 minuto eu gostaria de te dizer, para tu também dar a tua opinião, nada melhor do que a gente conhecer por que estamos aqui. Né? Exatamente. Isso aqui não é o tudo, está muito longe de ser. O que tu acha desse pensamento? Eu acho muito importante a gente ter essa noção, né, da vida maior, né, da vida espiritual, qual é o propósito de nós estarmos aqui para educar a alma, né? Inclusive todo o tratamento espiritual, o Dr. Andrei Moreira fala isso, né, que todo o tratamento espiritual ele traz alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para se curar definitivamente. Então isso é muito importante. Desculpa. Eu só queria complementar e até talvez corrigir que esse trabalho de meditação em escolas, felizmente, já está sendo realizado em várias escolas pelo Brasil, né? E aqui, talvez aqui em Santa Maria também. Então é um trabalho que está crescendo e acho que vai trazer muito resultado positivo para as futuras gerações aí. Que coisa Olha, fiquei assim, realmente... Foi um papo muito agradável. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora que estão nos assistindo vão querer saber mais a respeito disso, certo? E para saber mais a respeito disso, vão lá na Casa Espírita da Eliane, lá de Joaquina, certo? Conversar com o pessoal de lá, ou talvez, quem sabe, em outras casas espíritas. Eliane, tua mensagem final, se tu quiser, fica à vontade. Eu até vou ler aqui porque não cheguei a decorar, mas é uma mensagem do livro do Hamed. O Hamed fala muito sobre isso da ansiedade, né? E ele fala o seguinte, que a reunião de todas as nossas ansiedades não poderão alterar o nosso destino. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor.
Agradeço o convite e a oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos aqui. Que na verdade, quem agradece é o programa, né? Por ter esse papo maravilhoso, assim, ó, não só instrutivo, mas incentivador. Sim. Para que outras escolas façam a mesma coisa. Eliane, quero te agradecer muito, muito obrigado, tá? Por ter aceito o meu convite para estar aqui. E depois dessa, te prepara que tu vai vir outras vezes aqui também, tá? E dizendo isso, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô. O primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.